Irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. Damos as boas-vindas aos membros, participantes da igreja, a todos os nossos amigos e irmãos que participam conosco da celebração deste domingo, Dia do Senhor. Aqueles que nos acompanham pelas redes sociais da nossa igreja são muito bem-vindos. Adoremos ao Senhor, alegremo-nos na presença do nosso Deus. Oremos. Deus de toda sabedoria e graça, Tu nos deste nossas mentes para conhecer-te, nossos corações para amar-te e nossas vozes para entoar o teu louvor. Enche-nos com teu Espírito Santo, para que sejamos capazes de celebrar a tua glória e adorar-te em espírito e em verdade, segundo a tua palavra. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Deus está no templo, Pai onipotente, a seus pés nos humilhemos, servos consagrados, ao Santíssimo adoremos, com amor e favor, santo e compassivo, Deus está no templo. Cristo está no templo, sumo benefício, por seu sangue nos foi dado. Ele, o bom Cordeiro, foi o sacrifício que expiou o vil pecado, escolheu e sofreu o cabal suplício. Cristo está no templo. Vem e ocupa o templo, preceptor divino, nossos corações habita. Ó paciente Mestre, dá-nos teu ensino, aclarando a lei bendita. Com prazer e poder, ó Trindade Santa, vem e ocupa o templo. Nesta hora de confissão de pecados, ouçamos o sábio conselho do livro dos Provérbios.
O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Confessemos ao Senhor as nossas transgressões. Oremos silenciosamente. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tem misericórdia de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tem misericórdia de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dá-nos a tua paz, dá-nos a tua Irmãos e irmãs, ouçamos a declaração de graça, a boa nova de perdão. Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Louvemos ao Senhor pela sua graça, pelo seu amor, pelo seu perdão. Cantemos. Queremos cantar um hino a ti, Senhor, uma nova canção que vem do coração. Queremos cantar a nossa gratidão por toda a beleza da tua criação. Pelo céu tão vasto, mar tão grande, o mundo tão belo que tu criaste, é incrível que em nós tu, Senhor, pensaste ao deixar no teu plano lugar para cada um.
cantamos de coração, a ti cantamos nossa gratidão. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos, ó Pai, e reunidos em todos os lugares, Senhor, para apresentar este culto a Ti, ó Pai. Neste momento, Senhor, nós te pedimos, ó Pai, que Tu esteja com o Teu servo, Reverendo Emerson, que trará a mensagem deste domingo, ó Pai. Ó Senhor, ilumina o pastor, ó Pai, que vai trazer esta mensagem, Senhor, e prepara, Senhor, nossas mentes e coração para receber a Tua palavra, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Leitura das Sagradas Escrituras, no Antigo Testamento, livro de 1 Samuel, capítulo 8, versículo 4 até o versículo 20. Então, os anciãos de todo Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e lhe disseram: Vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Porém, essa palavra não agradou a Samuel quando disseram: Dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Diz o Senhor a Samuel: Atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Segundo todas as obras que fez, desde o dia que eu te tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou, e a outros deuses serviu. Assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente, explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pediu um rei, e disse: Este será o direito do rei que houve de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos teus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante deles. E os porá uns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrarem os campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem as armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor de vossas lavouras e de vossas vinhas, e de vossos olivais, e o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Tomará também os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, os vossos jumentos, e empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vos lhe sereis por servos. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhido. Mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: Não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O rei poderá governar-nos, sair diante de nós e fazer as nossas guerras. Palavras do Senhor. Louvemos
Leitura do Salmo. Salmo 138. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que clamei, tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo, atenta os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua destra me salva. O que de mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampare as obras das tuas mãos. Palavras do Senhor. Leitura do Novo Testamento no Evangelho segundo Marcos, capítulo 3, versículos 20 a 35. Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podia comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu do pecado eterno. Isso porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado lá de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Palavras de salvação. Louvado sejas, ó Cristo, louvado sejas, Senhor. Louvado sejas, ó Cristo, louvado sejas, Senhor. Louvado sejas, ó Cristo, louvado sejas, Senhor. Louvado sejas, ó Cristo, louvado sejas, Senhor.
Jesus está no início de seu ministério e se torna popular. O evangelista Marcos relata que ele vai para casa, provavelmente a casa de um discípulo, e ali se reúne uma multidão atrás dele. Jesus é procurado pelo povo simples, carente, que busca curas e milagres. Jesus nem tem tempo para uma refeição normal com os seus amigos, os seus discípulos. É nesse momento que o evangelista insere duas acusações contra a pessoa de Jesus. A primeira, procedente de seus próprios parentes. A segunda, de seus adversários religiosos, os escribas. Sim, Jesus está incomodando muita gente com o seu jeito de ser, com as coisas que ele fala, com o seu modo de agir. Incomoda gente de perto e gente de longe. Incomoda os familiares na Galileia e também os escribas lá em Jerusalém. Vejamos as acusações. Os parentes dizem: está fora de si, e querem prendê-lo, detê-lo, levá-lo embora. Seus familiares acham que Jesus está fora de si. A Nova Tradução, na linguagem de hoje, diz assim: estavam dizendo que ele estava louco. Alguns parentes de Jesus estavam achando que ele havia enlouquecido por causa das coisas que estava falando e fazendo. Por sua vez, os escribas de Jerusalém vão mais longe. Não se contentam em afirmar que Jesus enlouqueceu apenas, não. Eles ousam mais. Ele está possuído de Beelzebu. Ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Jesus não apenas está louco, está endemoninhado. Se bem que naquela época, para a mentalidade das pessoas daquele tempo de Jesus, estar louco e estar endemoninhado não era algo assim tão diferente. De qualquer forma, os religiosos foram mais longe. Jesus não perdeu simplesmente o juízo, não está apenas mentalmente perturbado, não. Jesus está sob o poder do demônio. Marcos menciona aqui o nome Beelzebu, o maioral dos demônios. O nome Beelzebu certamente provém do Antigo Testamento. O deus cananeu Baal possuía um título, era chamado de Baal-zebu, isto é, príncipe, senhor. Ao que parece, o nome Beelzebu, que surge aqui no Evangelho, tem a sua origem nesse Baal-zebu do Antigo Testamento. Os religiosos judeus, escribas de Jerusalém, não podendo negar que Jesus realiza curas e milagres, procuram então desqualificá-lo, afirmando que tudo aquilo que ele o faz pelo poder do demônio. Vejam, irmãos e irmãs, a que ponto se chega. Jesus está louco.
Jesus age pelo poder do demônio, o poder de Satanás. Eis como se manifesta nos dias do Senhor Jesus a falta de fé, a insensibilidade para com a ação de Deus. Aliás, falta de fé e insensibilidade espiritual não se fazem presentes apenas nos dias de Jesus. Já no tempo do profeta Samuel, ali também se observa falta de fé e insensibilidade espiritual. O povo rejeita a liderança do velho juiz e pede a Samuel que unja para eles um rei. Samuel fica desgostoso, mas Deus o conforta. Atenda à voz do povo em tudo o que lhe pedem, porque não foi a você que eles rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Os israelitas não querem mais que Deus seja o seu rei. Agora querem um rei humano. Se esquecem de tudo que Deus fez por eles até aquele momento. Ingratidão, falta de fé, insensibilidade espiritual. Quem se fecha, quem se torna insensível ao que Deus está falando e fazendo pelo seu Espírito, se coloca em uma situação muito grave. É a situação da descrença, da perdição e da morte. Parece ser esse o sentido das palavras de Jesus: aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. Pecado grave é fechar-se contra Deus. Jesus é Deus, age pelo Espírito de Deus. Como é que pode expulsar Satanás pelo poder de Satanás? Isso não faz sentido. Seus parentes não o reconhecem, os religiosos escribas o rejeitam, mas ele não está louco, nem endemoniado, está cheio do Espírito Santo. O trecho que segue no Evangelho mostra que, depois de responder à acusação dos escribas, Jesus, na casa, é avisado a respeito da chegada dos seus familiares. Olhe, a sua mãe, os seus irmãos e as suas irmãs estão lá fora procurando o Senhor. A cena é interessante. O evangelista Marcos já nos informou que os parentes de Jesus estão preocupados com ele, acham que ele está fora de si, perdeu o juízo, enlouqueceu. Agora chegam a mãe, os irmãos e as irmãs do Senhor. O que estariam fazendo ali? Marcos disse anteriormente que os parentes queriam prendê-lo. Seria essa a causa da sua visita? O texto é curioso. O evangelista relata que muita gente estava sentada ao redor de Jesus. Gente que não o conhecia, estava ali reunida, sentada aos seus pés para aprender dele, para conhecê-lo mais e melhor. Ao passo que os seus próprios familiares, que deviam conhecê-lo muito bem, não estavam sentados aos seus pés, não demonstram ser seus discípulos, não estavam ali para ouvi-lo, ficam de fora
e ao que tudo indica, estão presentes para buscá-lo, para fazê-lo retornar de sua loucura. Jesus então profere as palavras que ainda hoje calam fundo nos corações mais sensíveis. Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando em volta para aqueles que estavam sentados ao seu redor, ele disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. É importante que se diga, Jesus não está aqui desprezando os laços familiares. Jesus não está aqui dizendo que a família não é importante. Jesus deu muito valor para a família em seu ministério e até mesmo do alto de sua cruz. Jesus providenciou para sua mãe um filho, um discípulo, para que dela cuidasse após a sua morte. O que Jesus está afirmando na realidade é que ele se sente próximo e familiar de todos aqueles que fazem a vontade de Deus, religiosos ou não. A família humana é importante, mas a família divina, a família da fé, é ainda mais. O relacionamento com Deus e com a igreja nos coloca no caminho da salvação, da vida eterna. Devemos amar os nossos familiares, é claro, mas é preciso lembrar que grau de parentesco não nos garante salvação e vida eterna. Isso só é possível dentro de uma relação de comunhão com Deus. Demonstra que é salvo e que tem a vida eterna aquele que se mostra sensível à ação de Deus e que pratica a vontade de Deus em sua existência, como o velho Samuel, que mesmo desgostoso com o seu povo, cumpriu a vontade de Deus e advertiu os israelitas, conforme a palavra do Senhor, a respeito de toda a opressão que um rei humano traria sobre a vida de Israel. Samuel, de coração sensível, foi obediente, fez a vontade de Deus. O povo, insensível, continuou fechado em sua obstinação, mesmo depois de ter sido advertido: não, queremos um rei sobre nós, seremos como todas as outras nações, nosso rei poderá nos governar, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. O Senhor Jesus declara sentir-se perto, próximo, familiar, daquelas pessoas atentas às suas palavras, aos seus ensinamentos e que praticam a vontade de Deus. Não se trata apenas de conhecer, mas de praticar, de fazer aquilo que Deus manda. Conhecer, os escribas conheciam. Irmão, irmã, mãe de Jesus, são todos aqueles que não apenas conhecem, mas que principalmente praticam, fazem a vontade de Deus no seu dia a dia. Jesus é chamado de louco e endemoniado. Na verdade,
agia sob o impulso do Espírito Santo, conhecia e praticava a vontade de Deus. É isso então a loucura? O biblista José Antônio Pagola, comentando o texto do Evangelho de Marcos, escreveu: o que é mais sadio? Deixar-se arrastar por uma vida de conforto, comodidade e excesso que entorpece o espírito e a criatividade da pessoa, ou viver de modo sóbrio e moderado, sem cair na patologia da abundância? O que é mais sadio? Continuar andando pela vida sem sentido, reduzindo-a a um sistema de desejos e satisfações? Ou construir a existência dia a dia, dando-lhe um sentido último a partir do seguimento de Jesus? O que é mais sadio? Encher a vida de coisas ou cuidar das necessidades mais profundas e íntimas do ser humano, na relação do casal, do lar, na convivência social? Viver acumulando ou compartilhando? O que é mais sadio? Reprimir a dimensão religiosa, esvaziando de transcendência a nossa vida, ou viver a partir de uma atitude de confiança nesse Deus revelado em Jesus como amigo da vida, que busca e quer a plenitude do ser humano? Ah, quanta insanidade numa sociedade que se diz civilizada, moderna, evoluída e inteligente. Irmãos e irmãs, não pequemos contra Deus, contra o Espírito Santo, o Espírito de Jesus. Se é loucura o estilo de vida propagado por Jesus, então sejamos loucos. O apóstolo Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Sejamos a família de Jesus neste mundo, sua mãe, irmão e irmã, conhecendo e praticando a vontade de Deus, que outra coisa não é senão o amor, a justiça, a paz, o cuidado da vida. Que Ele, o Senhor, assim nos ajude e nos abençoe. Amém. Deus de misericórdia e cura, tu que ouves os clamores dos necessitados, recebe estas petições de teu povo, para que todos os que estão em dificuldade possam ter paz, conforto e coragem. Oremos silenciosamente.
Se a Deus suplicas força e auxílio, confiando sem esmorecer, Ele há de ouvir-te em teu exílio e teus espinhos remover. Quem ama e crê no bom Senhor recebe os frutos desse amor. Os teus queixumes revoltosos não aliviam teu pesar. Em teus caminhos espinhosos procura em Deus teu mal sanar. Se tens tristezas e amargor, não os transformes em rancor. Fiel prossegue em tua vida com gratidão e com louvor. De Deus a graça é prometida ao corrompido pecador. Deus nunca deixa de atender a quem confie em seu poder. Ouve as nossas orações, Deus de poder, e através do ministério do teu Filho, livra-nos das garras da morte, para que possamos desejar-te com plenitude da vida e proclamar as tuas obras salvadoras a todo o mundo. Por Cristo Jesus. Amém. Agora, irmãos e irmãs, este é o momento do culto em que consagramos ao Senhor as nossas vidas, colocamos diante dele os nossos corações, a nossa gratidão, o reconhecimento por todas as suas bênçãos, todas as suas dádivas sobre nós, sobre nossas famílias, sobre a nossa igreja. Aqueles que já realizaram as suas ofertas, aqueles que já fizeram a transferência na conta da igreja, que já utilizaram aí a chave Pix para as suas contribuições, nós agradecemos e nesta hora nós os convidamos para consagrarem ao Senhor tudo aquilo que já foi dedicado e ofertado. Quem ainda não fez a sua oferta, terá a oportunidade de fazê-lo. Aí na tela estão aparecendo os dados bancários da igreja e você poderá fazê-lo também no decorrer desta semana. Nós vamos, neste momento de consagração, de dedicação, nós vamos entoar o responso: tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu te damos. Depois disto, vamos orar agradecendo a Deus e dedicando ao Senhor as nossas vidas e as nossas ofertas. Cantemos.
e do que é teu te damos. Tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu te damos. Amém. Deus eterno, eis aqui o teu povo reunido para te louvar, para te agradecer, para reconhecer a tua providência, o teu cuidado incessante sobre as nossas vidas, as nossas famílias, sobre a nossa igreja. Nós te louvamos agradecidos, Senhor, pelo dom maior, o dom da vida. Te agradecemos pela saúde, te agradecemos, Senhor, pelas nossas casas, pelo sustento material, pelo trabalho, pelos recursos financeiros. Nós te agradecemos, Senhor, por todas as tuas bênçãos, todas as tuas dádivas. Recebe, Senhor, nesta hora, a nossa gratidão, o nosso louvor, o nosso reconhecimento pelo teu grande amor por nós. Recebe também, Senhor, as ofertas que aqui trazemos, que agora dedicamos, consagramos para o louvor da tua glória, para o engrandecimento do teu nome aqui na tua igreja, neste lugar onde estamos plantados, aqui nesta região, que as ofertas trazidas e dedicadas, consagradas agora pelo teu povo, sirvam, Senhor, para a realização da tua obra neste lugar, para a expansão da tua igreja, para a realização da missão que o Senhor nos conferiu. Agora, Senhor, nós dedicamos a ti também as nossas lutas, as nossas dificuldades, nossos problemas, nossas enfermidades, o nosso luto, as dificuldades todas que enfrentamos nesses dias tão difíceis, esse tempo tão desafiador que toda a humanidade enfrenta e atravessa. Tem misericórdia de nós, continua, Senhor, cuidando da tua igreja, do teu povo, das nossas famílias, daqueles que estão mais carentes da tua graça neste momento. Continua conosco, ó Pai. Nós assim oramos, pedindo e principalmente agradecendo em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, esta é a mesa do Senhor e o nosso Salvador convida todos aqueles que nele creem para participarem desta refeição espiritual que ele mesmo preparou para nós nesta hora. Nós vamos render graças ao Pai, faremos a oração eucarística e depois participaremos juntos desta comunhão com o Senhor e com a Igreja. Oremos. O Senhor esteja com vocês. E também com você. Elevemos os nossos corações. Ao Senhor os elevamos. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É bom, belo e justo louvar ao Senhor e render-lhe graças. É verdadeiramente justo nosso dever e alegria, em todo tempo e lugar, render-te graças, ó Senhor Santo,
Pai onipotente, Deus eterno, tu criaste os céus e a terra e tudo que neles há, e nos fizeste à tua própria imagem e semelhança, e de maneiras incontáveis nos mostras o teu amor. Portanto, com coros de anjos e toda a igreja visível e invisível, nós te adoramos e louvamos teu nome, dizendo: Santo, 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 Senhor Deus do universo, céus e terra estão cheios da tua glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Toda a glória pertence a ti, ó Pai Santo, porque na tua grande misericórdia nos deste o Filho unigênito, Jesus Cristo. Ele tomou sobre si a nossa natureza humana e sofreu a morte na cruz para a nossa redenção, fazendo ali sacrifício perfeito pelos pecados do mundo. Portanto, ó Pai, em memória do Senhor Jesus Cristo, teu Filho, tomamos este pão e este cálice, proclamando a sua morte pelos pecados do mundo e sendo testemunhas de sua ressurreição, até que ele venha de novo. Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo virá de novo. Deus de misericórdia, pelo teu Espírito Santo, abençoa-nos e santifica-nos, juntamente com estas dádivas do pão e do vinho, para que o pão que partimos seja para nós a comunhão do corpo de Cristo, e para que o cálice que bebemos seja para nós a comunhão do sangue de Cristo. E agora nós nos oferecemos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Na Tua misericórdia, aceita nosso sacrifício de louvor e gratidão. Em comunhão com todos os fiéis de todo tempo e lugar, rogamos-te que cumpras em nós e em toda a criação o propósito da tua graça eterna. Por Cristo, em Cristo, na unidade do Espírito Santo, toda glória e honra te sejam dadas, Pai onipotente, agora e para sempre. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, deu graças, como fizemos. Então, ele partiu o pão e, depois de haver partido, distribuiu aos seus discípulos e disse: tomai, comei. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Comei dele todos, fazei isto em memória de mim. De igual modo, depois de haverem ceado, o Senhor Jesus tomou o cálice com vinho. Ele ofereceu aos seus amigos, os seus discípulos, e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Tomai, bebei dele todos, fazei isto
em memória de mim. Agora, nós também participaremos desta comunhão. Entoaremos o cântico, o hino de comunhão que estará projetado aí na tela também. E depois de cantarmos, nós vamos tomar do pão, beber do cálice. Enquanto cantamos, aí na sua casa você pode também distribuir os elementos da Santa Ceia para as pessoas que estão com você. E depois, todos juntos, participaremos deste pão e deste cálice. Te damos graças, Pai onipotente, pelo pão e vinho sobre este altar. São oferendas de nosso trabalho, são virtude e bênção para celebrar. E partilhar desta refeição, que o desfrutar desta comunhão, nos tenha força para anunciar teu reino. Compromisso, desafio, missão. Te oferecemos nossas alegrias, pão de cada dia, dádivas de amor. Também trazemos nossos sofrimentos, as canções de exílio, privação e dor. Que o partilhar desta refeição, que o desfrutar desta comunhão, nos tenha força para anunciar teu reino, luta, compromisso, desafio, missão. Te suplicamos que nos abençoes, nós teu corpo vivo dividindo o pão, que compartamos nossos bens e vida, vinho repartido pela nossa mão. Que o partilhar desta refeição, que o desfrutar desta comunhão, nos tenha força para anunciar teu reino, luta, compromisso, desafio, missão. Alimentados pela tua graça, sairemos juntos como teu sinal, e nas andanças pelo mundo afora promovamos vida sendo luz e sal. Que o partilhar desta refeição, que o desfrutar desta comunhão, nos tenha força para anunciar teu reino, luta, compromisso, desafio, missão. Oremos. Santo e eterno Deus, nós te louvamos e agradecemos, porque o Senhor nos alimentou nesta hora pela tua palavra e por este sacramento. Nós te damos graças, porque pelo Evangelho, pelo pão, pelo cálice, tu nos ofereceste Jesus Cristo, o teu Filho, o Verbo, o pão, a videira. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo alimento espiritual e pedimos forças para praticarmos a tua vontade neste mundo. Oramos assim agradecidos por Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Aqui nós não vamos nos abraçar, mas aí na sua casa você pode abraçar o seu querido, seu irmão, sua irmã, com as palavras da saudação da paz do Senhor. Que a paz de Cristo esteja com todos os irmãos, com todas as irmãs. Paz do Senhor. Nós estamos nos aproximando do término deste culto. Vamos ouvir a palavra de envio, entoar o hino final
e receber a bênção do Senhor. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá conforto, hoje, sempre, onde for. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Santo nome incomparável, tem Jesus, o amado teu. Rei dos reis, Senhor eterno, Deus na terra, Deus no céu. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Recebam a bênção. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor sobre vocês, irmãos e irmãs, levante o seu rosto e dê a sua paz. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, a comunhão, o poder, a consolação do Espírito Santo desçam sobre vocês e com vocês permaneçam hoje e para sempre. Amém.
Agradecemos a participação de todos, de todas na celebração deste domingo. Continuem acompanhando as atividades da igreja, os conteúdos que temos colocado pelo YouTube, pelo Facebook, enfim, os canais da igreja. E nós esperamos que todos estejam se beneficiando com esse material que nós colocamos a cada semana. Desejamos que Deus abençoe a cada irmão, cada irmã, que conceda a cada um uma semana abençoada. Vamos todos na paz do Senhor, que o Senhor nos acompanhe.